Mulheres com espada. Capítulo 9. Espada da colheita. Eis que vos digo: levantai os olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. João 4:35. Existe apenas uma espada nativa do solo norte-americano, e no verdadeiro estilo americano é para todos os fins, com mais de 20 usos. As diversas aplicações do facão podem ser divididas em 4 categorias principais: limpar e manter caminhos, mudar ambientes, gerenciar colheitas e matar ou defender. Aqui está uma amostra de como o facão pode ser usado. Ele corta caminhos e mantém trilhas, corta adubo para cultivar um jardim ou corta iscas e lenha para uma fogueira. Um facão pode limpar uma área para um acampamento, criar um bosque ou bosque e diversificar os habitats cortando a grama e cortando cercas vivas. É conhecido por podar árvores e trepadeiras rebeldes para direcionar e estimular o crescimento futuro, poste de moda, tendas e sistemas de treliça e construir abrigos. O facão é usado para colher arroz, cana-de-açúcar, milho, centeio, painço, cevada, trigo sarraceno, aveia e forragem para o gado, bem como cortar e abrir cocos, nozes e muito mais. O facão é ideal para remover a vegetação acima do solo, deixando a biomassa da raiz no local para as colheitas futuras. Por fim, há a dinâmica de proteção e abate. Embora não seja o propósito original de seu design, o facão é uma formidável arma de autodefesa, capaz de afastar assaltantes e animais selvagens e matando cobras venenosas. Também pode ser usado para abater caça ou gado. Quem diria, certo? O facão é comparável à combinação de uma faca, um machado e uma espada. E por ter tantos usos, essa espada faz parte da vida cotidiana em muitas partes do mundo. Sério, com uma lista tão impressionante de usos, eu me pergunto como sobrevivi tanto tempo sem um. Nas páginas a seguir, vou me concentrar no que pode acontecer quando abrimos caminhos, mudamos de ambiente e colhemos campos. Você pode encontrar o seu caminho, criar um refúgio e aproveitar o fruto do seu trabalho. E no caminho, você pode encontrar algumas cobras que precisam de um rápido despacho, limpando e mantendo caminhos. Nada ilumina um caminho espiritual de forma mais dramática do que a palavra de Deus. Passeie pelo livro de Provérbios e descobrirá clareza para o que está à sua frente e atrás de você. Os caminhos não são apenas um meio para um fim. Caminhos e jornadas têm propósito. Às vezes, chegar rápido demais é prejudicial. É perigoso chegar sem nosso caráter maduro ou intacto. Caráter e força muitas vezes vêm de manter o curso. Provérbios 20:21 nos adverte que o que é obtido rapidamente nem sempre é abençoado no final. Com todos os nossos meios de transporte simplificados, perdemos um pouco de nossa conexão com o propósito de um caminho. Uma vida rica e relacionamentos não são construídos pulando do ponto A para o ponto B o mais rápido possível, mas colhendo as lições da jornada. Em nossos dias de calçadas, os caminhos são pouco mais que trilhas de terra ou atalhos por florestas e campos. Antigamente, porém, entendia-se que as estradas transportavam as pessoas, mas os caminhos as conectavam. Infelizmente, nos tornamos um povo que se move de um lugar para o outro tão rapidamente que deixamos de abrir as trilhas de que precisamos para nos conectar com os outros. E esse movimento horizontal
constante pela face da terra, muitas vezes ocorre às custas de nosso caminho vertical. Não foi por acaso que uma das estratégias usadas por Roma para conquistar o mundo foi a construção de pontes e estradas. Isso permitiu aos romanos mover seus exércitos e exportar sua cultura. Por design, estradas, pontes e caminhos são neutros, mas como nos dias de Roma, forças hostis podem usar essas estradas tão facilmente quanto os aliados amigáveis. Em nossos dias, os caminhos digitais circundam o globo. A internet e as mídias sociais servem como estradas e caminhos virtuais. Mas os caminhos das redes sociais devem ser forjados com muito cuidado e não devem ser usados como substitutos do contato pessoal. Muitos casamentos foram comprometidos porque um dos cônjuges estava sozinho na cama, enquanto o outro estava envolvido emocionalmente com amigos virtuais na internet. Quem nunca esteve com amigos ou foi o amigo que se desligou da conversa porque o telefone não podia ser colocado de lado? Cada dia é uma viagem ao longo do tempo. Nós nos movemos no tempo, mesmo que nunca saiamos de casa. Como o tempo, carreiras e destinos têm caminhos, amizades seguem seus cursos e famílias têm viagens. Além do desafio de trilhar caminhos, há a necessidade de manter desobstruído o que foi forjado. Isso garante que os outros não se percam ou se enredem devido à nossa negligência. Vamos simplificar as coisas. De acordo com Salmos e Provérbios, existem apenas dois caminhos neste curso de vida. Um que sobe para a luz e a vida, e outro que desce para as trevas e a morte. Não há meio termo. A escolha parece óbvia. Escolha o caminho de Deus para a luz e a vida. Mas há épocas na vida em que precisamos de um pouco mais de luz para escolher o caminho certo. Por exemplo, nas épocas da juventude, naturalmente carecemos de experiência. Em épocas de dor, podemos perder a perspectiva. Em épocas de escuridão, podemos nos perder. Às vezes, a entrada é mal marcada ou o percurso mal iluminado, e a necessidade de luz adicional torna-se evidente. Tomando emprestado a sabedoria do salmista, aprendemos: a revelação das tuas palavras traz luz, dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130, versão King James. Isso significa que não estamos limitados pelo nível de luz do nosso ambiente. Quando a palavra de Deus entra em nosso coração, ela não apenas guia nossa alma, mas também fornece luz. O que é perigoso no escuro é exposto na luz. Caminhos novos e antigos. Mais do que nunca, Deus nos pede para abrir novos caminhos e reabrir os caminhos antigos. Por muito tempo, o povo de Deus se desviou da estrada para a santidade. Ver Jeremias 18:15. Precisamos de sua palavra para abrir o caminho diante de nós. Assim como um facão abre caminhos na selva, a espada da palavra de Deus tem o poder de cortar o que nos emaranha. Isso significa que podemos ser conduzidos por caminhos que inicialmente parecem mais difíceis, mas podemos usar a palavra de Deus para limpar e iluminar nossos passos à medida que avançamos. Se você é cristão, o inimigo não foi capaz de bloquear sua entrada no caminho da salvação, mas trabalhará arduamente para tirá-lo do caminho. A luz da palavra de Deus concede discrição, que é capaz de. Mais do que nunca, Deus nos pede para abrir novos caminhos e reabrir os caminhos antigos. Livrando-te do caminho do mal, dos homens de fala perversa, que abandonam as veredas da retidão
para andar nos caminhos das trevas, que se alegram em fazer o bem e se deleitam na perversidade do mal. Homens cujos caminhos são tortuosos e que são tortuosos em seus caminhos. Provérbios 2, 12 a 15, ênfase adicionada. Aprendemos com esses versículos que a perversidade no discurso eventualmente leva a caminhos perversos e caminhos tortuosos, e esses caminhos acabam separando você do modo de vida. Esta escritura mostra três coisas: o mal tem um caminho, uma vereda e uma linguagem. É lógico que a retidão tem um caminho e uma linguagem, que, é claro, você já conhecia. O termo caminho fala de um conjunto de métodos, costumes, maneiras, técnicas, táticas e estilo ou moda. Uma amostra dos métodos ou caminhos do mal incluiria orgulho, desobediência, desonra, calúnia, perversidade, mentira, fornicação, adultério, idolatria, vingança, ódio, inveja, ira e feitiçaria. O termo caminho difere de caminho, porque caminho é a maneira pela qual você viaja e caminho é o curso para onde você está indo. A maneira como você chega a algum lugar pode variar de andar a voar, enquanto seu caminho de viagem pode ser do oeste para o leste. No contexto das Escrituras, a maneira de percorrer caminhos justos é dizer a verdade em vez de mentir. E a terceira dinâmica nessa escritura é a linguagem. Quer percebamos ou não, o que dissermos determinará tanto nosso método de viagem quanto nosso destino. A linguagem tem o poder de conectar e transporta-nos para caminhos e caminhos justos, com a mesma certeza que nossas palavras têm o poder de nos separar do mal. Em resumo, o caminho descreve como você viaja. O caminho é a sua rota, e ambos são frequentemente escolhidos em virtude das palavras que falamos. Nossa linguagem ou escolha de palavras tem o poder de definir o curso de nossas vidas. Mas e se você estiver tentando encontrar seu caminho? E se um antigo estiver coberto de vegetação, ou você quiser manter um para que outros encontrem um caminho? Como você percorre essas trilhas? É verdade que muitos se perderam porque foram desencaminhados. O legalismo desencoraja muitos da verdadeira piedade, enquanto o curso da ilegalidade também enlaça aqueles que o percorrem com luxúria e paixões furiosas. Não faz sentido trilhar os mesmos caminhos que levaram outros a lugar nenhum. Temos a chance de andar de uma maneira nova e viva. Veja Hebreus 10, 20. Não vá aonde o caminho pode levar. Vá aonde não há caminho e deixe um rastro. Ralph Waldo Emerson. Não quero que isso soe contraditório, mas às vezes os caminhos corretos exigem uma abordagem não convencional. Jesus nunca desviou do caminho da retidão, mas com certeza foi um desbravador. Ele comissionou aqueles que o seguiram a fazer o mesmo quando enviou seus discípulos por toda a terra, para fazer discípulos em todas as nações. Antes da cruz, todos os caminhos para a salvação levavam ao templo em Jerusalém. Após sua gloriosa ressurreição, o Calvário tornou-se o epicentro dos templos de carne e sangue espalhados por toda a terra. Tanto Martinho Lutero quanto Madre Teresa abandonaram uma rota esperada para deixar um rastro para outros. A maneira como você deixa o caminho é também o caminho para retornar a um. Você espera na direção de Deus e segue aonde Ele o conduz, tanto em palavras quanto em ações. Lemos sua palavra, ponderamos seus caminhos e falamos sua língua, e o que buscamos se abrirá diante de nós.
Através do poder de Sua palavra, Ele abre caminho onde parecia não haver caminho. Nosso Deus sabe como navegar na extensão sem estrada de um deserto arenoso ou um corpo de água. Barricar a estrada que leva a lugar nenhum, me agracie com sua clara revelação. Eu escolho a verdadeira estrada para algum lugar. Coloco os seus sinais de trânsito em cada curva e canto. Eu agarro e me apego a tudo que você me diz. Deus, não me decepcione. Eu seguirei o caminho que você traçou para mim, se você apenas me mostrar como. Salmo 119, 29 a 32, versão A Mensagem. Alterar ambientes. Outra função do facão é sua capacidade de moldar ou moldar um novo ambiente. Muitos anos atrás, John e eu construímos uma casa no meio de lotes arborizados na Flórida. Enquanto eles escavavam e limpavam nosso lote, todos os roedores, pragas, cobras e escorpiões de nossa área se dirigiam para os 2 campos adjacentes. Abrimos um espaço para a casa e o gramado, mudando o ambiente imediato. Mas isso não significou que os antigos habitantes de nossa terra foram embora, apenas que foram deslocados. Terminada toda a tentação, o diabo se afastou dele até o momento oportuno. E Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia, e um boato sobre ele correu por toda a região circundante. Lucas 4, 13 e 14. Jesus não apenas jejuou no deserto, mas também enfrentou Satanás. Ele estava esgotado, mas não vazio. Ele voltou cheio do poder do Espírito Santo. Jejuar é mais do que não comer. É o momento em que determinamos o que terá preeminência e voz em nossas vidas. Nós nos esvaziamos para que Ele nos encha. Às vezes, você precisa fazer uma mudança ambiental radical. Desliga a televisão, sai da internet e desliga o telefone. Quando todas essas vozes são silenciadas, você também tem a chance de se aquietar. No entanto, este não é um convite para meditar em uma revelação mais profunda de você, mas para experimentar uma revelação mais profunda dele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Salmos 91, 1, 2. Você pode ver sua vida de maneira semelhante. Quando Jesus entrou e limpou o covés da sua vida, o inimigo não desapareceu, ele apenas se moveu para o lado. Ele não se foi. Ele estava simplesmente fora de vista, esperando uma oportunidade de se restabelecer. Para evitar uma reinvasão hostil, você deve estabelecer firmemente um novo estilo de vida e ambiente. Ouça a maneira como Deus instruiu Israel a proceder ao entrar no ambiente da terra prometida. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que te vá bem, e entres e tomeis posse da boa terra que o Senhor jurar dar a teus pais, lançando fora todos os teus inimigos diante de vós, como o Senhor tem prometido. Deuteronômio 6, 18 e 19. Nosso Senhor expulsa a oposição e nos dá a tarefa de possuir ou ocupar a terra. O mal é superado ou substituído pelo bem, tão certamente quanto a escuridão é substituída pela luz. Jesus é o Salvador do mundo e cabe a nós levar esse Evangelho e invadir e ocupar nossa terra com seu amor. Eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará mal. No entanto, não se alegrem com o fato de os espíritos estarem sujeitos a vocês, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. Lucas 10, 19 e 20.
Ok, muitas vezes esta escritura tem sido usada para justificar o manuseio de cobras para provar a autoridade espiritual de alguém. Essa prática é orgulhosa, estúpida e muitas vezes fatal. Não devemos embrulhar, não nos envolveríamos em cobras mais do que nos envolveríamos no poder do inimigo. Temos autoridade para pisar, não segurar. Devemos esmagar em vez de abraçar. Gerenciar colheitas. Em épocas de colheita, os caminhos devem ser abertos e mantidos para que os colhedores possam chegar aos campos. Você não diz: ainda faltam 4 meses, então vem a colheita? Eis que vos digo: levantai os olhos e vede que os campos estão brancos para a ceifa. Já o que ceifa está recebendo o salário e ajuntando frutos para a vida eterna, para que o semeador e o ceifeiro se regozijem juntos. Pois aqui vale o ditado: um semeia e outro colhe. Eu te enviei para colher aquilo pelo qual você não trabalhou. Outros trabalharam e você entrou no trabalho deles. João 4, 35 a 38. A colheita é um curto período de urgência e tudo o que temos em nossas mãos deve ser usado para mais de um propósito. Nossos dias podem ser comparados aos dias de Neemias, quando ele defendia enquanto construía. Da mesma forma, defendemos enquanto colhemos. Proclame isto entre as nações. Consagre para a guerra, incite os homens poderosos. Aproximem-se todos os homens de guerra, deixem-os subir. Transformem seus arados em espadas e suas foices em lanças. Deixe o fraco dizer: eu sou um guerreiro. Joel 3, 9 e 10. Frequentemente, aqueles que não participam da colheita tentarão fazer rivais daqueles que participam. As rivalidades têm sido um problema desde que Caim e Abel lutaram pela aprovação de Deus. A competição tem seu lugar nas Olimpíadas, mas não na casa de Deus. Jesus e João foram colaboradores que se recusaram a ser colocados um contra o outro. Elas entenderam que o que eles estavam fazendo era mais importante do que sua popularidade. Quando Jesus apareceu às margens do Jordão, João Batista estava clamando e dirigindo a nação da Judéia para um caminho de arrependimento por meio do batismo e da confissão de pecados. Quando Jesus saiu para também ser batizado por ele, João protestou. Vê Mateus 3, 13 a 15. João entendeu que ele era apenas o arauto e Jesus era o anunciado. Quando os dois se submeteram a esse processo, os céus se abriram, a voz de Deus foi ouvida e Jesus foi declarado Filho de Deus. Ver versículos 16 e 17. Depois que Jesus passou 40 dias no deserto, ele e seus discípulos começaram a batizar junto com João e seus discípulos. Os fariseus e saduceus saíram para observar e marcar pontos. Jesus percebeu que os fariseus estavam contando os batismos que ele e João realizaram, embora seus discípulos, não Jesus, tenham feito o batismo real. Eles haviam postado o placar de que Jesus estava à frente, tornando ele e João rivais aos olhos do povo. Então Jesus deixou os campos da Judéia e voltou para a Galiléia. João 4, 1, 3, versão A Mensagem. Em épocas de colheita, é melhor deixar um campo do que permitir que aqueles que não estão sob a autoridade do Senhor da colheita façam de vocês rivais. Jesus decidiu viajar de volta para a Galiléia e descobriu um campo fértil no caminho. Exausto e com sede, Jesus parou em um poço onde uma mulher promíscua o encontrou quando foi tirar água. Mais tarde, seu testemunho abriu a cidade samaritana de Sicar. Vê versículos 4 a 30. Quando os líderes religiosos não conseguiram fazer com que João e Jesus fossem rivais entre si, eles os posicionaram como rivais entre o povo.
A rivalidade e a competição sempre tentam colocar as pessoas na posição de ficar do lado de um grupo ou de outro. Fato da esgrima. Na luta com espadas, manter a formação é essencial. Caso contrário, os aliados estão em perigo um do outro, porque estão lutando de perto. João foi um precursor que entendeu sua estação e propósito. Os precursores não dividem um campo. Como ele, devemos anunciar aquele que há de vir. Matar ou defender. Quando os ambientes são alterados e os caminhos são cortados em antigos desertos, muitas vezes aparecem cobras. Se vemos o mal revelado, não o envolvemos em nossa força humana. Nós o matamos com o facão da palavra de Deus. Está escrito: os próprios atos de tomar a terra e libertar os habitantes pisam em serpentes e escorpiões. Além do deserto e de qualquer ambiente coberto de folhagem, os campos são esconderijos comuns para cobras venenosas. Os altos talos de cevada mascaram seus buracos e escondem seus movimentos. Você poderia dizer que o tempo de colheita é a combinação de mudança de ambiente e criação de caminhos. Os ceifeiros trabalham para liberar o grão na fileira que está diante deles, enquanto os coletores coletam o produto que segue seu trabalho. Se um predador aparecer no campo e ameaçar a colheitadeira ou a colheita, ele deve ser abatido. Esse trabalho não cabe ao ceifador, não ao coletor, porque você não pode lutar com os braços cheios. Isso significa que o implemento da colheita rapidamente se torna uma ferramenta de autodefesa. Mesmo que a cobra não esteja posicionada para atacar, ela deve ser removida. Nunca permita que um perigo exposto por seus trabalhos escape sem controle ou sem aviso prévio para o campo de outro. Se você vê-lo, resolva-o. Se você não estiver preparado para lidar com isso, avise os outros que há uma cobra nos campos. Então, vamos trazer a palavra de Deus como um facão de volta a este quadro e limpar o caminho diante de nós. Mudar nosso ambiente para um que seja propício para a colheita e lidar com quaisquer cobras que cruzem nossos caminhos. Querido Pai Celestial, dirija meus caminhos pela luz da Tua palavra e instrua-me sobre como deixar uma trilha claramente marcada para os outros. Quero usar a Sua palavra para criar ambientes que encorajem os outros a florescer. Escolho guardar meu coração para não confundir colegas de trabalho com concorrentes. Abra meus olhos para ver os campos ao redor da minha vida, que estão brancos e prontos para a colheita. Em nome de Jesus.